vida dos seus sonhos. Seja qual for, eu estou totalmente convencida de que você pode transformar ela numa realidade. Como? Eu vou explicar em detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Rodrigues e nesse canal eu abordo assuntos relacionados a práticas que ajudam as pessoas a serem mais felizes, encontrarem seus propósitos de vida, curarem suas feridas emocionais que afetam sua saúde através de ações e ferramentas que proporcionam mais qualidade de vida, bem-estar e prosperidade em todas as áreas da vida. Aproveito para te convidar, se ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser avisada sempre que eu postar novos vídeos aqui, ok? Agora voltando para o conteúdo do vídeo, bom, eu vou apresentar os ingredientes básicos para essa realização e deixar claro os passos que você precisa dar. Começando por acredite, você pode. Ouça minhas palavras com a mente e com o coração aberto e depois coloque-as em movimento, seguindo o que aprendeu. Preparado para aprender como construir a vida dos seus sonhos? Então continue assistindo. O conceito de sucesso que torna o sucesso possível. Eu tenho uma concepção de sucesso muito diferente da concepção dominante na sociedade brasileira. Ela é mais simples. É também, na minha opinião, mais sensata. Mas o mais importante é que ela torna o sucesso possível hoje mesmo, em vez de atirá-lo num futuro distante. O sucesso é, para mim, a capacidade de concretizar. E a vida dos seus sonhos é uma consequência direta dessa capacidade. Faça a si mesmo agora a seguinte pergunta: possuo essa capacidade de concretizar, de fazer tudo com início, meio e fim? Essa é uma pergunta que você deve responder com absoluta sinceridade, já que sem essa capacidade não se pode fazer coisa alguma. Então, qual é a sua resposta? Se você tem essa capacidade extraordinária, ótimo. Se não tem, não se desespere, você pode conquistá-la. Começar e terminar, basta. Digo para mim mesma todos os dias: tenho sucesso quando começo e termino aquilo que eu me propus a fazer. Repete agora lentamente, baixinho ou mentalmente, consciente de cada palavra. Tenho sucesso quando começo e termino aquilo que eu me propus a fazer. Começar e terminar me basta. A partir daí, prefiro deixar os efeitos dos meus esforços manifestarem, como queira. É claro que eu desejo certos resultados das minhas ações, mas procuro confiar que os resultados que eu obtenho, independente de quais sejam, são sempre os melhores do que aqueles que eu havia desejado. Essa maneira de pensar e agir, esse mindset, tornou minha vida mais simples e proveitosa. Eu não estou mais atrás de um sucesso que eu nunca alcanço. Sou calma, paciente e raramente sofro com as ansiedades e angústias que são tão comuns entre as pessoas. Aprendi que as minhas ações não devem ser preenchidas apenas de ambição, mas também de virtude. Há um valor misterioso escondido em cada pequena ação, independente do resultado que ela produz. Essa descoberta me deu grande impulso para viver e trabalhar melhor, para desempenhar bem o meu papel único na existência. Vamos conversar um pouco mais sobre o valor, a nobreza e a capacidade das nossas ações. Esse é um tema fascinante. A ação humana, o motor criador. A nossa ação é o motor que cria, a cada instante, nossa própria realidade. Como são poucas as pessoas que entendem a profundidade dessas palavras, eu te encorajo a meditar sobre elas. Precisamos agir e agir bem. A ação e tudo que temos de construir na vida dos nossos sonhos. Não agir não é uma tragédia. Age como? Com amor, com boa vontade, com propósito. Mas não só com tudo isso, com paz e em ordem. A ordem e a paz foram os ingredientes que eu usei e continuo usando para construir a vida dos meus sonhos. São esses os ingredientes que você precisa usar para construir uma nova vida e uma nova realidade. Ordem e paz.
Conversaremos sobre eles em breve. Agora eu quero convidar você a meditar comigo sobre o significado da expressão a vida dos seus sonhos. Não queremos jogar palavras ao vento e discutir coisas, certo? Não estamos aqui para perder tempo, mas para falar como pessoas sérias. Você é uma pessoa séria? Uma pessoa séria entende que construir a vida dos sonhos não significa criar para si mesmo um parque de diversões existencial. Pense por um momento na vida como ela é. São tantas as nossas misérias, sofrimentos e fraquezas, são tantos os obstáculos no caminho, são tantas as variáveis que não podemos controlar. Alguns chegam até mesmo a se desesperar diante de tantas dificuldades. A vida dos seus sonhos não é e jamais poderá ser uma vida perfeita. As dificuldades terão sempre um novo rosto, elas nunca desaparecerão. Construir a vida dos sonhos não é buscar uma perfeição ilusória e impossível. O que é, então, essa vida dos sonhos? Ela é a perfeita submissão à sua vocação mais íntima e às suas aspirações mais puras, profundas e sinceras. Ela nasce do amor à própria vida e da sublime descoberta de que vivê-la bem não apenas desejável, mas um dever de que se impõe a nós como dever sagrado. A existência não nos foi dada de graça ao acaso. Temos a obrigação de honrá-la. O que esperar da vida dos sonhos? A vida dos seus sonhos ainda terá dificuldades e obstáculos, mas terá também um senso de propósito e lhe dará a certeza de que a sua vocação pessoal está sendo honrada e cumprida. A maioria das pessoas parece acreditar que as dificuldades da vida são um sinal de que alguma coisa está errada. É como se para elas não devessem existir obstáculos, mas um caminho sempre livre para a mais perfeita realização pessoal. Quanta tolice e infantilidade! Os obstáculos e dificuldades da vida são, como disse o imperador filósofo Marco Aurélio, o próprio caminho. A tensão entre o que somos e o que desejamos ser, entre nossa situação real e a situação desejada, é a própria substância da vida. Tentar fugir dessa tensão é inútil, devemos abraçá-la. Não devemos, em nenhuma hipótese, confundir a vida dos sonhos com uma vida cômoda, fácil e livre de dificuldades. Somos pessoas sérias, não somos? Agora quero falar 2 ingredientes para construir a vida dos seus sonhos. Mas antes, eu vou interromper só um pouquinho para te pedir para deixar aí um gostei, um like, para me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas que possam estar precisando conhecer sobre o assunto e também me incentiva a criar mais conteúdos aqui para o canal. Posso contar com você? Maravilha! Eu quero também te convidar a conhecer a minha loja virtual e adquirir ferramentas, adornos, cursos, e-books e mentorias holísticas. O link para você acessar está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Agora voltando para o conteúdo do vídeo. Construir a vida dos seus sonhos requer trabalho. Um trabalho que não termina, uma ação sem fim. É que a ação, como diz Louis Levy, é o escudo do espírito. E se relaxamos e cedemos ao ócio, abrimos espaço para que as doenças do corpo, da alma e da mente se instalem em nós. Não podemos nunca parar de agir, e agir bem. E não pense que esse agir sem parar significa estar sempre em movimento. O descanso adequado também é boa ação. É a qualidade das nossas ações que nos aproxima ou distancia em todos os momentos da vida dos nossos sonhos. Para agir bem e construir a vida dos seus sonhos, muitos ingredientes são necessários, mas desejo explorar 2 deles com você. Ordem, a capacidade de conceber, organizar e principalmente executar ideias. E a paz, a capacidade de agir com alegria e inocência, livre de ansiedade que desmobilizam nossa vontade e enfraquecem as nossas ações. Agir com ordem é fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. É cumprir o pequeno dever de cada momento. Se formos capazes de agir assim, todos os nossos projetos serão concretizados. E isso é sucesso, lembra? Já a paz é a qualidade da mente e do espírito, capazes de agir sem esforço, livre de tudo aquilo que bloqueia nossa potência e criatividade.
Vamos explorar esses dois ingredientes fundamentais separadamente. Primeiro, que é ordem e progresso. Repete baixinho agora, independente de onde estejas, mesmo que só possa sussurrar. Ordem é progresso, progresso. Mais uma vez, ordem é progresso. Para caminhar na direção da vida dos sonhos é necessário aprender a fazer tudo com ordem. E que o progresso é simplesmente o resultado da ordem, o resultado de uma série de ações realizadas de maneira adequada e nos momentos adequados. Ter ordem é, como já dissemos, cumprir o pequeno dever de cada momento. Mas o que isso significa na prática? Cumprir o pequeno dever de cada momento é, entre outras coisas, respeitar a hora exata de acordar, ser pontual e respeitar o tempo das outras pessoas, consumir o alimento adequado na hora adequada, ouvir quando se deve ouvir, falar quando se deve falar, descansar quando se deve descansar e abominar a preguiça. Poderíamos listar muitos outros exemplos, mas eu acho que você entendeu a mensagem. Não há nada especial nos exemplos que eu citei. O esforço que se faz para cumpri-los, no entanto, é suficiente para transformar radicalmente a sua vida. Experimente. O que eu desejo que você entenda de maneira definitiva é que o progresso nada mais é do que a consequência do desenvolvimento da sua capacidade de praticar a ordem. Se há ordem, há progresso. E quanto mais ordem, mais progresso. Não esqueça disso. O segundo ponto é: sem paz, pouco se faz. Qualquer conquista vale muito pouco se não puder ser desfrutada em paz. Na verdade, muito pouco pode ser feito se não estamos em paz. O resultado da ação do homem inquieto é sempre inferior ao da ação do homem sereno. O homem sereno age com desembaraço, radiante e livre de esforço. O homem inquieto se agita por tudo e muito pouco se realiza. O ansioso anda em círculos. No processo de construção da vida dos seus sonhos, é preciso aprender a moderar a ansiedade, a angústia e as preocupações. A paz, se não existe, torna a ordem impossível. É necessário que esses dois elementos estejam unidos para que as nossas ações alcancem seu potencial máximo. Vamos estudar agora os 3 passos fundamentais para construir a vida dos seus sonhos. Ouça-me com atenção. Você pode realizar quase tudo o que quiser. Pode construir a vida dos seus sonhos. Mas querer não é o suficiente. É preciso que o querer se converta em ação. Aqui estão de forma resumida os 3 passos para construir a vida dos seus sonhos. Ter a certeza de que a vida dos seus sonhos é possível e viável, e não um delírio de grandeza. Dominar a ciência e a arte de se organizar e produzir em ordem. Trabalhar e agir bem dia após dia, sempre na posse de um espírito despreocupado que despreza o medo, a incerteza e a angústia. Eu quero investigar com você cada um dos 3 passos separadamente. Precisamos entendê-los com clareza e profundidade. Sem esse entendimento, corremos o risco de não enxergar a verdade e a sabedoria contida nesses 3 passos. O primeiro deles é a vida dos seus sonhos dentro dos seus limites de realidade. Vamos começar falando a verdade. Não, você não pode tudo. Somos seres finitos e temporais. Nosso tempo de vida irá acabar e morreremos. Essa precisa ser o nosso ponto de partida. Platão já considerava a meditação sobre a morte como sendo a verdadeira meditação sobre a vida. O que ele está dizendo é que só a presença constante da consciência da morte pode conferir às nossas escolhas e ações toda a sua potência, seriedade e profundidade. Preste atenção nessas 2 palavras. Temos limites. E não importa o quanto a autoajuda que está por aí repita que você pode tudo, você não pode. Há um horizonte de possibilidades que define o limite da vida dos seus sonhos e essa vida precisa estar dentro desse limite. Esse limite não é definido apenas pelo tempo de vida que temos, mas também por nossas inclinações, tendências e gostos. Portanto, nosso primeiro passo pode ser dividido em 2 etapas. Escolher a vida que você deseja construir, assegurar-se de que ela é possível e viável,
e não um delírio de grandeza. Como sonhar com os pés no chão? Bom, o que você precisa saber é que a vida dos seus sonhos será uma escolha. Você poderá vivê-la, mas precisará abdicar de certas coisas. É por isso que a grande maioria das pessoas jamais viverá a vida que sempre sonhou. Elas são incapazes de abrir mão do que é bom para possuir aquilo que é excepcional. E você pode fazer essa troca? Sei que pode. E se você pode, a vida dos seus sonhos é uma possibilidade real. Lute por ela. É uma realidade que se expande. É claro que os limites da nossa realidade podem se expandir e que aquilo que nos parece impossível hoje pode ser possível amanhã. Mas não devemos nos preocupar com esse movimento de expansão das possibilidades. Não devemos sequer pensar nele ou desejá-lo. Ele será a consequência natural das nossas boas intenções e ações ordenadas, da nossa capacidade de agir em ordem e paz. A vida dos seus sonhos deve estar contida dentro dos limites das suas possibilidades atuais, mas deve se expandir conforme esses limites se expandem. Por isso dizemos que ela é um trabalho que não termina. Ela crescerá com você e você crescerá com ela. Seja indiferente ao que está fora das suas possibilidades atuais. Depois de possuir uma visão clara da vida, dos seus sonhos e ter certeza de que ela é algo realmente possível, é hora de começar a trabalhar. Diligência. Essa é uma palavra de origem latina, diligere, e significa amar. O diligente, diligências, é aquilo que ama. A virtude da diligência consiste em agir com amor, zelo e prontidão para construir ou conquistar aquilo que desejamos. Estamos falando agora da eficácia, eficiência, produtividade. Tudo isso praticado com o que nós temos de melhor. Sendo assim, mais claro, este segundo passo consiste em aprender e dominar a arte e a ciência de produzir de maneira organizada e ordenada. Tenha a produtividade como a ciência e arte. A produtividade não é apenas uma disciplina técnica, uma ciência. É também uma disciplina espiritual, uma arte. Precisamos dominar as técnicas e as estratégias de produtividade, mas precisamos também dominar a arte de dispor do nosso próprio espírito e colocá-lo para trabalhar naquilo que é necessário. Quantas pessoas não destroem suas chances de viver uma grande vida por causa da procrastinação, da desorganização e da preguiça? A incapacidade de dispor de si mesmo, concentrar-se e fazer até as mais simples atividades com início, meio e fim, desencadeou uma epidemia de desgosto e desesperança. Tudo se faz pela metade, muita dispersão, má vontade e nenhum amor. Precisamos remediar isso a nós mesmos. Só assim será possível construir a vida dos seus sonhos. Não há outro caminho. É preciso cultivar a diligência, o desejo de agir bem e alcançar a excelência. A excelência, diz Aristóteles, não é uma ação isolada, um ato, um hábito. Aliás, é um hábito. Um hábito é construído através da repetição. Planejar bem, sem excessos nem extravagâncias, e executar esse planejamento com diligência. Esse é o nosso dever, nossa obrigação. Só assim converteremos pouco a pouco a visão da nossa vida dos sonhos em uma realidade concreta, capaz de ser tocada e vivida. Outro ponto a destacar é sobre perseverar em ordem e paz. A expressão pouco a pouco é importante. A vida dos seus sonhos não é uma realização imediata. Para se formar, ela exige a continuidade dos nossos esforços. Transportai um punhado de terra de todos os dias e fareis uma montanha, disse Confúcio, o grande sábio e filósofo chinês. Essa é a sabedoria que os milênios não apagaram e não irão apagar. Da China para a Grécia, temos as palavras de Plutarco, discípulo de Platão, que nos servem muito bem nesse momento do nosso estudo. A perseverança é mais eficaz do que a violência. E muitas coisas que, quando reunidas, são invencíveis, cedem
a quem a enfrenta um pouco de cada vez. Perseverar, não com violência, mas com paz. É preciso começar e terminar, e começar novamente uma nova etapa, todos os dias, constância. As grandes obras a exigem, e a vida dos nossos sonhos é uma grande obra, que não existia dia em que não trabalhemos naquilo que constitui a obra da nossa vida, que a vida dos nossos sonhos é a obra sua. O segredo da perseverança e da constância nós já discutimos, a ordem e a paz. Nada de desgosto, nada de desânimo. Se cairmos, levantaremos. Se fracassarmos, começaremos novamente. Conclusão. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso prova o seu comprometimento com a missão de construir a sua vida dos sonhos. O objetivo desse vídeo foi lançar as bases de uma filosofia capaz de inspirar você a fazer entender o que é necessário para realizar os seus maiores sonhos. As pessoas possuem sonhos diferentes, mas os meios de realização são essencialmente os mesmos para todas elas. Bom, eu espero ter te ajudado e te incentivado, te motivado sobre esse tema. E para dúvidas e sugestões, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em interagir com você, tá bom? Não esquece de deixar um like no vídeo e compartilhar também se achar que pode ajudar alguém que conhece, ok? Eu agradeço a sua presença aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!